Olá, meus estimados irmãos, obreiros da Seara do Senhor, ou como se diz em Moçambique, da Machamba de Deus. Nós estamos em mais um domingo, e domingo nossa missão sempre reserva um momento especial para levar um tema em vídeo que nós chamamos de retirar a missão da zona do rebaixamento. E quando eu estava em West Jefferson, sempre eu gostava de subir uma montanha, exatamente para, na prática, de cima da montanha, mostrar que nós precisamos tirar a missão da igreja, o departamento missionário da igreja, da zona do rebaixamento. Deixa que eu explique isso. É que nos últimos anos, a igreja, ela desacelerou a sua missão na terra. Ela não conseguiu ultrapassar seitas que oferecem frontal oposição ao cristianismo, como o islamismo, que chegou 610 anos depois do cristianismo e hoje está na frente. E os islâmicos são mais organizados. Eles mantêm com melhores condições os seus missionários, eles não abandonam os seus missionários. E por isso eles estão na frente. E esse fato, desse recuo da igreja, nós chamamos de uma zona do rebaixamento. Porque quando nós examinamos as estatísticas da evangelização mundial e vemos as possibilidades que as igrejas têm hoje, e que eu chamo para muitos aglomerados religiosos, porque nem igrejas são, porque a característica principal da igreja é observar a sã doutrina, é ter pessoas transformadas e principalmente fazer missão, cumprir o ID. E nos últimos anos nós temos notado que está faltando isso em muitas instituições. Está faltando isso em muitas convenções religiosas, que começam e terminam suas reuniões prolongadas sem nenhuma estratégia missionária, sem nenhuma apresentação de um missionário e a necessidade dos campos. O que tem norteado muitas dessas reuniões são propostas políticas, qual é o candidato que vão eleger, e muitos pastores, qual é o campo que vai ficar vago para que ele possa assumir, que tipo de permuta eles vão ter, sempre num equilíbrio de forças para ver quem produz mais para ter a melhor oportunidade. Quem bajula mais o presidente para ter mais oportunidade. Isso é terrível, 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 terrível. Porque fica igual o que acontece na área política. Fica um bloqueio contra um opositor, um partido opositor. E promessas mirabolantes de facilidades que nunca acontecem. Eu vi esses dias um candidato dizendo: em mim que você vai ficar rico. Eu vou tirar você da favela, vamos tirar todas as casas de lata, vamos fazer de alvenaria. Promessas e mais promessas. O que o Brasil em 500 anos conseguiu fazer, ele quer recuperar em 4 anos, ou 10 anos, ou 12 anos. Como pode? Mas palavras podem dizer qualquer coisa. O papel pode aceitar qualquer coisa. Porém, a realidade é outra. É por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é só uma. A verdade é a realidade. E quando o discurso não é comprovado pela realidade, isso chama-se mentira. E há muito engodos, muita enganação. E no meio religioso não é diferente. Leia a sua Bíblia, você vai ver Paulo falando de obreiros fraudulentos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Leia a sua Bíblia nos Evangelhos e você vai ver Jesus dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles são lobos devoradores, eles vêm até vós vestidos de ovelhas, porém são lobos devoradores.
Isso está na sua Bíblia. E é muito importante que a igreja de hoje, a igreja atual, os cristãos, cada um tome para si essa responsabilidade de tirar as missões da zona do rebaixamento. Porque quando os sermões religiosos se convertem em um engodo, eles precisam ter a reprovação. Os bereanos faziam assim. Os crentes de Bereia, eles foram mais nobres que os crentes de Tessalônica, porque eles ouviam a mensagem e não engoliam tudo que lhe era oferecido. Eles examinavam na Bíblia para ver se era assim, para concordar ou não. Porque políticos fraudulentos, legisladores, governantes, eles formam uma blindagem através de um termo que diz: eu tenho imunidade parlamentar, eu tenho foro privilegiado. Como se for uma desculpa para prevaricar. Você não pode me tocar. Da mesma forma, os obreiros dizem: olha, não toqueis nos meus ungidos, está escrito na palavra de Deus. Ungido para falcatruas? Ungido para o adultério? Ungido para as politicagens profanas dos púlpitos? Só se for ungido pelo diabo. Então, nós temos que ter cuidado e entender a palavra. Quando a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos, Deus está se referindo aos seus verdadeiros profetas, que eram esbofeteados no templo, como Jeremias foi, por falar a verdade, por convidar o povo ao arrependimento. Profetas que eram humilhados, colocados em calabouços. Profetas como João Batista, que teve a sua cabeça cortada e oferecida em um prato. Agora, comparar esses profetas com obreiros fraudulentos, que estão em uma posição porque foram colocados ali, por alguém que queria que eles ficassem ali, igual os políticos colocam os diretores das estatais, ou como os políticos colocam militantes partidários no Supremo Tribunal Federal, porque ali vai ter um militante. Nós temos que entender essas coisas. Eu aprendi desde muito cedo, nos meus primeiros anos de fé, com um obreiro que me ensinou muito, e eu respeito muito, e tenho minha admiração, pastor Valdemar Nascimento. Ele dizia-me nos primeiros anos: cuidado, meu filho, porque a obra é de Deus, mas foi entregue na mão dos homens. Sim, homens que falham, homens que prevaricam. E nós vamos nos ausentar de fazer a obra de Deus? Não! Se Deus nos confiou uma tarefa, é porque Ele quer que nós façamos a tarefa do modo correto. Observe na sua Bíblia, Jesus passou mais tempo combatendo contra os escribas e fariseus do que fazendo outra coisa. E quem eram os escribas e fariseus? Eram os religiosos do seu tempo. E teve uma hora que ele teve que pegar no chicote para entrar no templo, revirar a mesa dos cambistas, abrir as suas gaiolas em que eles vendiam pombos, em que eles vendiam os animais que eram sacrificados ali. E ele disse: olha, vocês transformaram a minha casa, a casa de meu pai, digo, em um covil de salteadores. Eu sei que eles não gostaram. Ninguém gosta de ver sua mesa revirada, suas moedas no chão, o seu lucro aí fugindo com as gaiolas abertas. Mas foi isso que Jesus fez. Não significa que nós vamos agradar com essa mensagem de renovação, de conserto. Porém, é necessário. Eu prego há muito tempo, desde quando eu descobri no campo missionário os efeitos da omissão missionária na vida dos missionários, na conquista de territórios, na falta de retaguarda de apoio, porque essa falta de retaguarda de apoio
ela priva os missionários de fazer o seu próprio trabalho, porque eles vão dedicar o seu tempo, suas energias em trabalhos materiais, para ganhar o sustento da sua casa, enquanto as igrejas da pátria estão luxando, estão com arrogância nas suas construções. Nos últimos anos, existe uma doença, eu considero uma doença que tem prejudicado a igreja como uma gangrena, que é a famigerada doutrina da prosperidade. Os pregadores estão incentivando suas congregações, seus crentes, a acumularem tesouro na terra, com uma condição, desde que sacrifiquem nas suas ofertas. Eles falam ofertas sacrificiais. E por causa disso, tem muitas pessoas decepcionadas com o cristianismo. Eu estava vendo um determinado dia uma entrevista de uma pessoa famosa, André Surak. Eu estou arrependido, eu entreguei tudo que tinha, pensei que ia ter retorno e não tive. Uma tal de fogueira santa, decepcionada. Ela é famosa, ela publicou, mas tem muitos que não são famosos, não publicam nada e ficam decepcionados. Por quê? Porque os pregadores estão prometendo riqueza. Pode ser uma palavra gostosa de se ouvir. E principalmente tem um resultado na hora das ofertas, do recolhimento das ofertas. Você massageia o ego das pessoas para ficarem sensíveis na hora de colaborar. Mas é um tremendo engodo. Observe se Jesus prometeu riqueza para alguém. Leia toda a Bíblia. E, pelo contrário, ele diz, olha, não acumuleis tesouro na terra, acumuleis tesouro no céu. Eu estava conversando esses dias com um amigo que contribui com a missão na África, da Flórida, é um empresário do ramo de ar-condicionado. E ele disse, olha pastor, toda vez que eu envio, Deus me abençoa no meu trabalho, Deus me favorece, isso tem sido maravilhoso. Quantos testemunhos! Mas não quer dizer que a pessoa vai colaborar com a obra de Deus e vai ficar rico. Porque senão seria por interesse, não seria por amor. E a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. É claro que Ele promete bênção, boa medida, recalcada, sacudida, que vos deitarão no regaço. Há bênçãos para quem contribui. Porém, nós não podemos fazer isso numa ponta de lança. Olha, doa que você vai ficar rico. Não, não é isso. Você tem que ter interesse pela obra de Deus, paixão pelas almas, amor pelos perdidos. É aquilo que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos falado essa mensagem em muitos lugares. Em 2014 a nossa missão criou o SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano, que foi lançado em Nova York, inclusive debaixo da Estátua da Liberdade. Já foi ministrado para mais de 20 mil pessoas em diferentes nações, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Brasil. E no SEMIPAN nós mostramos essas verdades, através de mapas, de gráficos. Vejam o que a igreja fez desde o seu início até agora. E observe o que ela precisa fazer para completar a sua missão na Terra. Portanto, nessas conexões, nós queremos explicar esses detalhes, mostrando uma imagem realista dos campos missionários. Eu sou missionário, eu estou aqui nos Estados Unidos desde 1995 fazendo missão, depois de ter pastoreado igrejas no Brasil por 10 anos, e depois de ter fundado o Sistema Mundial de Missões, que hoje nós chamamos de Worldwide Missions, que é o Missões ao Redor do Mundo, é a missão que está desenvolvendo o projeto Igreja para Todas as Nações, reunindo pessoas que amam a missão. E o resultado está acontecendo nos campos missionários, batismos no Oceano Índico, batismos nos lagos da África, nos rios. Pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Missionários nativos africanos sendo apoiados por pessoas que amam as missões, que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos, em qualquer parte. Nós queremos, inclusive, incentivar você a participar também. Quem sabe o que você precisa fazer
é arrumar um meio de cumprir o ID, porque um dia haverá uma prestação de conta. Todos prestarão conta diante de Deus. E nesta prestação de conta, ela será avaliada por tudo que você fez e por tudo que você deixou de fazer. O descumprimento de um dever chama-se omissão. E a omissão missionária é um dos maiores erros que existe na face da terra. Sim, e é um erro praticado pelos que se dizem cristãos, e principalmente por pastores, por líderes de igrejas, de convenções, que estão aplicando os recursos nos seus benefícios pessoais, nos seus benefícios locais, e têm se esquecido dos confins da terra. Nós falamos no Semipan que tem dois tipos de crescimento, e isso é bom que todo crente entenda: o crescimento vertical e o crescimento horizontal. Crescimento vertical para cima, crescimento horizontal para todos os lados. No crescimento vertical, a igreja ela adquire o seu patrimônio, ela constrói os seus prédios, compra os seus equipamentos, e não é um crescimento errado, é um crescimento certo, correto. Nós estamos fazendo isso na África, nós estamos construindo. Porém, o crescimento que vai levar a igreja à conquista dos confins da terra não é o crescimento vertical. Sim, o crescimento vertical vai gerar os recursos. Porém, é o crescimento horizontal que vai levar a igreja a cumprir o ID. E qual é o crescimento horizontal? O crescimento horizontal é quando a igreja prepara, envia e sustenta os seus missionários. É quando os missionários saem e ultrapassam as fronteiras para pregar o evangelho a outras culturas, a outras nações, a outros dialetos. Muitas vezes, os nossos batismos na África, eles são realizados em 2 ou 3 idiomas ou dialetos locais para que as pessoas possam compreender o que está sendo falado. A igreja para todas as nações está funcionando. Agora mesmo estamos registrando a nossa igreja em Moçambique para atuar em todo o território nacional. Depois vamos fazer isso no Congo, no Burundi e onde Deus nos permitir chegar. Mas nós precisamos de mais pessoas para essa retaguarda de apoio que precisa ser dada aos missionários. Eu falei no vídeo anterior que o projeto Igreja para Todas as Nações, ele iniciou decorrente de uma necessidade. Foi exatamente eu fazendo missão nos Estados Unidos, estando abandonado nos momentos mais difíceis, mais conflitantes, momentos de enfermidade, momentos de passar por grandes tribulações devido à própria imigração americana, aprendendo as pessoas que nós estávamos aqui evangelizando, que nós trabalhamos com imigrantes latinos, e a gente precisava de tempo para se dedicar. Eu queria ficar livre de momentos de trabalho nas fábricas, nos canteiros de obras, pedi apoio, não veio nenhum apoio. E eu fiquei decepcionado. Deus estava fazendo eu entender na prática o que é a missão missionária, o que ela causa nos campos, para exatamente fazer o que nós fazemos hoje. Quando nossos obreiros na África vão numa agência do West Union ou numa agência do MoneyGram retirar valores que lhes são enviados para que eles comprem o alimento para suas casas, o alimento para suas famílias. Eu fico imaginando, eu digo, olha, eles estão tendo o que eu tive aqui. Mas é bom, porque foi gerado no campo missionário um projeto que está funcionando. E olha, nós não temos apoio a não ser de irmãos, de irmãs, que voluntariamente contribuem com esta obra. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Por isso, neste domingo, eu quero convidá-lo a nos ajudar a tirar as missões da igreja, ou a missão da igreja, da zona do rebaixamento. Começando por uma atitude pessoal.
Porque dizer que vai fazer missão, todo mundo diz. Dizer que ama a causa missionária, todo mundo diz. Agora, comprovar na prática são pouquíssimos. Retirar valores para enviar para um campo distante é difícil. Porém, entenda que a nossa missão está sustentando crianças órfãs de guerra na África, com ajuda para a compra de alimento, para a cobertura de abrigos, para que eles possam ser alimentados. A nossa ajuda vai para obreiros nativos que estavam fazendo o trabalho sem nenhuma condição de nada. E de repente chega uma ajuda, chega um apoio para uma construção, para fazer uma reforma. E isso é bom. E olha, é um investimento para a eternidade. Eu digo sempre que o projeto Igreja para Todas as Nações não é que nós não vamos trabalhar em cidades grandes. Vamos agora nos mobilizar para erguer uma igreja ou iniciar uma igreja em Maputo, a capital de Moçambique. Porém, nós começamos em campos de refugiados, de catástrofes, em acampamentos. Nós começamos no acampamento de Chuíba, numa prisão em Pemba, ajudando pastores que foram presos pela imigração. E eles começaram a evangelizar, as pessoas começaram a se converter. Depois nós passamos para uma tenda no acampamento de Chuíba, pregando para as pessoas, os deslocados, que chamamos. E são pessoas que têm uma alma, precisam ser salvas, têm famílias, mas não têm condições de retribuir, eles perderam tudo. E tudo que eles precisam tem que ir de fora. Seja através de organismos da ONU, que lhes dão uma espécie de ajuda para que eles não morram de fome, como ajuda que vai de igrejas, de pessoas, de cristãos, para favorecer os seus irmãos que estão vivendo nesses ambientes. Nós precisamos recuperar espaços, nós precisamos ajudar pessoas. E você, como servo de Deus, como serva de Deus, onde quer que você esteja, você pode nos ajudar a retirar as missões da igreja da zona do rebaixamento. Porque fazendo isso, o nome do Senhor será glorificado e certamente a sua recompensa estará garantida no dia da entrega dos galardões. Saiba, fazer missão não é uma coisa boa, não é uma coisa gostosa. Uma coisa gostosa é participar dos entretenimentos gospel, em que vai um pregador, quem vai falar muitas palavras de efeito, autoajuda, cantores que vão fazer o povo pular, saltar, as marchas para Jesus, pessoal correndo atrás de trio elétrico. Podem fazer missão, resgatar os perdidos. A matéria-prima que tem para se formar igrejas são ateístas, agnósticos. São pessoas que não têm nenhum conhecimento de Deus. E até que eles entendam, até que começam a colaborar com a obra, leva tempo. Um tempo que o missionário precisa dedicar a eles, com discipulado. E um tempo que o missionário precisa ser sustentado com uma retaguarda de apoio. Igual os soldados que vão para a guerra. Tem que ter o apoio do país que os envia. Nos ajude a fazer missão. Nos ajude a sustentar missionário. Eu vou colocar o Pix da nossa missão no Brasil, confimsdaterra@ol.com. Vou colocar o Pix de nossa missão aqui nos Estados Unidos, que é através do Zelle. Aliás, não é Pix, aqui é o Zelle. É o mesmo Pix, só que tem outro nome. É ultimade@icloud.com. Ou no nosso site, www.ANC, que é All Nation Church, ANC3, que é uma referência à Trindade Augusta, e .org, de organização, an3.org. Entre no site, veja o que nós estamos fazendo.
e participe. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Obrigado por ter ouvido. E se desejar receber novas informações, se inscreva neste canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e um grande abraço. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudarás, porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera